Olá, eu sou a Larissa Daniele, psicanalista e supervisora. Quero conversar um pouco com vocês sobre a questão da depressão e um olhar da psicanálise e da minha experiência quando eu tive esse diagnóstico. A depressão, pegando uma das causas no sentido emocional, devido a ela ser multifatorial a causa, ela vem de algo que a gente chama na psicanálise enquanto algo de um recalque, ou seja, algo ali que você guardou e nem sabe que guardou, nem sabe o que que é algo que a gente esconde de alguma maneira, que tem a ver com o quê? Tem a ver com traumas, tem a ver com algo que te marcou e te machucou e você fez o quê? Você deixou escondidinho. Tem a ver também com algo de uma interpretação que você fez dos fatos. Então tem a ver com os fatos, fatos reais que aconteceram na sua vida, situações difíceis, situações que por vezes, o que acontece esse escondido? Você nem lembra direito exatamente, não lembra exatamente as cenas, mas tem alguns pedaços ali, o que a gente chama de alguns recortes, ou que te falaram, ou que até às vezes você consegue lembrar em partes. Isso que tem a ver com o recalque. E numa análise pessoal é possível você olhar para isso e a gente é como se a gente conseguisse sair um pouco desse nome de depressão, como eu falei no vídeo anterior. Quem não viu, faça questão de ver, eu acredito que vai ampliar assim a sua consciência em relação a todo esse tema de um autoconhecimento mais profundo, no qual a gente precisa nomear de uma outra forma, criando aí novos sentidos, furando sentidos exatos, furando verdades que às vezes a gente acredita e verdades que traz muito sofrimento para sua vida. Então, eu fiquei pensando aqui como que a gente pode olhar a causa da depressão enquanto algo que a gente precisa olhar esse recalque, precisa olhar essas coisas aí que estão guardadas na sua história, na sua vida e você nem sabe porque se trata de uma ordem que a gente fala de um inconsciente, e isso traz sofrimento sim no seu presente. Nos 2 vídeos anteriores eu expliquei como que acontece essa questão desse sofrimento. Então, é importante aí a gente fazer a partir disso, depressão, recalque, falar essas situações que te marcaram, uma elaboração. O famoso hoje em dia a gente pode colocar aqui mais ou menos como sinônimos, uma ressignificar, né? Um ressignificar aí da sua história, desses traumas, dessas marcas, no qual essa elaboração é o que pode te tirar de alguma maneira, né? Te fazer, na verdade, você começar a conseguir se tirar, vamos colocar assim, desse sofrimento psíquico, sofrimento emocional, sofrimento, como eu expliquei nos vídeos anteriores, até do seu próprio corpo em alguma medida. Então, fiquei pensando nisso e quis compartilhar aqui com vocês, como por exemplo, nos vídeos anteriores eu expliquei melhor, mas colocando aqui dentro desse tema, quando eu tive a questão da depressão, esse diagnóstico psiquiátrico, depressão moderada, precisei tomar medicamento, sempre falam, a psiquiatra da época, né, muito sensata, falou que precisava fazer terapia, não existe um tratamento só medicamentoso, é importante também a terapia, dependendo aí, claro, também do diagnóstico. E ao olhar para minha história, a olhar para mim, a olhar para o que eu chamava de dor ali, a olhar para os sintomas que eu tive, questões de ataque de pânico, questões de autolesão, né, essas crises de ansiedades aí, tive várias outras questões, ideação suicida, que são pensamentos de morte e de morrer, dentre outras questões aí de angústia profunda, né, angústia para a psicanálise é aquilo que você não consegue nomear. E quando eu olhei para tudo isso, eu encontrei alguns pontos ali que a gente pode chamar como algo do recalque, como algo que eu guardei, que eu escondi, e aí o ápice foi a questão dos sintomas da depressão. No meu diagnóstico foi depressão e ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente elabora, que é falar disso, que é simbolizar isso, a sua dor através das palavras, o seu choro através das suas palavras, a sua raiva, a sua tristeza, a sua angústia, simbolizar falando sobre aquilo, utilizando a linguagem, é como se isso que te causava sofrimento nem faz mais sentido te causar sofrimento. Então hoje eu não tenho crises de ansiedade, não tenho ataques de pânico. O que eu ainda tenho enquanto ser humano que sou?
tem uma questão da angústia, só que eu sei lidar de uma forma diferente com a angústia, porque antes é como se eu não soubesse lidar, não tinha ferramentas, não tinha esse conhecimento da minha própria história, então é como se eu fosse engolida por essa angústia e quando eu olhasse eu já estava lá no fundo do poço, que era a depressão, naquele mundo cinza, nada fazia sentido, ninguém fazia sentido, tudo era péssimo e ruim, e hoje não, hoje eu olho de um jeito diferente para a angústia. Eu posso fazer um outro vídeo sobre angústia para vocês, mas a angústia para a psicanálise, o vazio, quando você fala assim, nossa, parece que tá faltando algo, para a psicanálise é muito interessante, porque é aí nesse faltar algo, nesse faltar alguma coisa que por vezes eu nem sei nomear, nessa angústia que por vezes eu não sei como falar que é esse sentimento, que a gente pode desejar alguma coisa. Gente, era esse um pouco que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que faça sentido na vida de vocês. Não deixem de comentar alguma pergunta ou algo que você achou interessante nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal Larissa Daniele. Se quiser falar comigo, fale pelo WhatsApp. Vou deixar o número na descrição. Por enquanto eu estou sem Instagram, tá? Excluí todos os meus Instagram. Pretendo até fazer um vídeo sobre como que tá sendo mais de um mês sem Instagram. Se você se interessa também por esse conteúdo, como é viver sem rede social, porque Facebook eu já não tinha, LinkedIn eu acho que o meu tá parado, LinkedIn, mas também não uso, é muito gostoso, eu tenho que te falar que é muito bom sair daquele loop ali, enfim, esse é tema para outro vídeo, mas enfim, não deixa de curtir, não deixa de comentar se você tem interesse nesses outros vídeos também, um abraço, tchau, tchau!